Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 5. Eu vou ler uma vez, quando parar os irmãos leem todos juntos. Amém? Amém. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Amém. Vamos dar prosseguimento aí ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito. E nessa noite vamos falar sobre a característica da mansidão. Vamos convidar aqui o nosso irmão presbítero Geniel para fazer esta oração. Nesta oração nós vamos... Queridos irmãos, nós temos falado aqui já algumas terças-feiras sobre o fruto do Espírito, as características ou as qualidades. E hoje nós vamos falar sobre a mansidão. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e temperança. Essa palavra mansidão, de todos os atributos que nós vemos estudando aqui já há alguns dias, esse atributo, a mansidão, talvez seja o atributo mais difícil da gente definir, porque quando a gente olha a Bíblia, a gente percebe que a mansidão é uma atitude interior, é uma atitude interna, é uma disposição do coração e não um ato externo, um ato aparente. A gente percebe pela Bíblia que só é possível a prática da mansidão se houver em nós o espírito humilde, pois mansidão, à luz da Bíblia, é um conjunto de virtudes e não uma virtude única. No Antigo Testamento, a palavra mansidão, no hebraico, ela significa inclinar, estar curvado, condescender ou submeter. Isso trazendo a ideia de alguém que é submisso, de alguém que é despretensioso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que a palavra mansidão do grego significa ser suave, ser meio, ser paciente. Isso fazendo referência a uma atitude interior. E essa atitude interior, ela se revela por meio de ações externas, como seja gentileza, cortesia, consideração pelo próximo e até mesmo modéstia. Mas perceba comigo que existem três ações do crente, do ser humano, que demonstra que ele exerce ou tem mansidão como fruto do Espírito. Mateus 11, 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis ou encontrareis descanso para a vossa alma. Perceba, primeiro, mansidão é se submeter à vontade de Deus. Jesus ele descreve aqui em Mateus 11, 29,
como ele sendo manso e humilde. Essas duas características, mansidão e humildade, é próprio daqueles que se submetem de forma total à vontade de Deus. A gente vai ver mais na frente. Um segundo aspecto que a Bíblia demonstra de alguém que pratica ou que tem a mansidão como fruto do Espírito, é que a pessoa que é mansa por uma ação do Espírito Santo na sua vida, ela não é uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa que tem disposição para aprender. Ou seja, quando a gente lê Tiago, capítulo 1, verso 21, Tiago diz assim, ó, acolhei com mansidão a palavra em vós, enxertada ou implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E o terceiro aspecto aqui, de alguém que é manso, de alguém que deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, é que tem consideração para com o próximo. Quando a gente observa no grego, no original, no Novo Testamento, a gente vai ver que consideração com o próximo, consideração com aquele que está próximo de nós, ele é expresso como moderação, como calma, como interesse pelos outros, ou tolerar os outros por amor a Cristo. A mansidão é o oposto de um espírito violento. Alguém que é manso é moderado, alguém que é manso é pacífico, alguém que é manso se submete, alguém que é manso não é sinônimo de fraqueza. A pessoa que é manso não é fraco, à luz da Bíblia. Nem tampouco tem o sentimento de inferioridade, não. Mansidão não tem nada a ver com covardia, com medo, com fraqueza, com inferioridade. Mansidão na Bíblia está vinculada à coragem, está vinculada à força, a uma resolução firme. Moisés, a Bíblia descreve ele como um homem muito manso. Mas a gente vai perceber, lendo a Bíblia, a história de Moisés, que ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Moisés era muito manso, Moisés ele estava sempre pronto para agir em momentos de dificuldade. Isso afastando qualquer possibilidade de que alguém manso é alguém fraco, é alguém, inferior, é alguém medroso, não. A gente precisa compreender que na Bíblia, mansidão é uma condição de mente, é uma condição do coração, é o Espírito Santo trabalhar no nosso homem, no nosso ser interior. Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 1, eu acho interessante porque o escritor ali, Paulo, o apóstolo, ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, ou com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejais também tentado. Ser espiritual, no sentido bíblico, significa que o Espírito Santo de Deus, ele está residindo em nós, ele está controlando a nossa vida, ele está dirigindo os nossos passos. Em lugar da carne sobressair, o Espírito Santo ele domina o nosso ser e o fruto do Espírito ele emana de nós. Esse é o tipo de mansidão aqui descrito por Paulo, e também na primeira carta
a Timóteo, no capítulo de número 6, se você puder abrir aí, é bom, o verso de número 11, Paulo afirma que o homem de Deus, dentre outras coisas, ele precisa ser manso. 1 Timóteo capítulo 6, o verso de número 11. Quem pode ler aí? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Observe que Paulo orienta Timóteo a fugir das coisas que ele fala anteriormente, verso 11, verso 10, verso 9, verso 10, verso 9, verso 8. Aí quando chega no verso 11, ele diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, mas segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue a caridade, segue a paciência, segue a mansidão. A marca de um verdadeiro crente é que ele é manso. Eu estava orando a Deus sobre este aspecto do fruto do Espírito. Nós somos conhecidos como ovelhas do pastoreio de Deus. Amém? Amém. Uma das características da ovelha é porque ela é mansa, ela é dócil. E é interessante que a mansidão, Paulo, ele sempre demonstrou um espírito de mansidão. Porém, quando ele trata com a igreja de Corinto, havia alguns ali em Corinto que estavam desafiando a autoridade apostólica de Paulo. Paulo, então, no capítulo 4, verso 21 da sua primeira carta, ele pergunta para os irmãos: o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com amor, com espírito de mansidão, ou eu vá até vocês com uma vara? Perceba que Paulo, ele tinha como fruto do Espírito na sua vida a mansidão, mas ele era firme quando havia necessidade de ser firme. Ele, na verdade, agia com clareza. Por quê? Porque ser manso não é alguém ser fraco, não é alguém ser condescendente com o erro, não. A mansidão, irmãos, como fruto do Espírito, quando a gente observa na Bíblia, ela está sempre ligada a outros atributos. Nós falamos aqui da humildade de Jesus. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Observe que mansidão é um atributo, humildade é outro atributo, mas observe que Jesus lista os dois juntos. Ele é humilde e ele é manso. Por quê? Porque sem humildade não tem como alguém ser manso, e sem mansidão não tem como alguém ser humilde. Deu para entender? Por quê, pastor? Porque um depende do outro. A pessoa que se acha, ela tem um espírito prepotente, ela se vê como superior aos demais. A pessoa que é prepotente, orgulhosa, ela age com valentia, com violência em relação aos outros, porque ela acha que ela é, como eu digo, a última bolacha do pacote. E aí a gente vai perceber que, biblicamente, a mansidão, ela nos faz suportar uns aos outros. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele trabalhe nas nossas vidas, para nós aprendermos a conviver com as diferenças. Eu não estou falando de nós suportarmos ou apoiarmos o erro. Não estou falando isso, de ser, na verdade, benevolente com o erro. O que eu estou falando, biblicamente, é o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso de número 2, quando ele diz que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, nós devemos suportar uns aos outros em amor. Ser humilde, irmãos,
submissão à vontade de Deus, ao querer de Deus. Envolve nós olharmos as pessoas, como a Bíblia diz, superior a nós mesmos. Isso é um ensino bíblico. É que não é fácil no mundo em que nós vivemos, onde as pessoas são orientadas a ostentar, as pessoas são orientadas a aparentarem ser o que não são muitas das vezes. Infelizmente, nós como igreja do Senhor não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E se nós não atentarmos para o que a Bíblia nos ensina, nós somos tentados a agir como o mundo age. Mas nós temos a Bíblia, amém? Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Nós temos a Bíblia como nosso modelo que nós devemos seguir. E nós precisamos fazer como a Bíblia fala e não como o mundo faz. Quem é manso recebe de Deus sabedoria. É interessante que Tiago, no capítulo 3, no verso 13, ele diz que quem entre vós é sábio e inteligente. Ele faz uma pergunta. Aí ele fala: mostre em mansidão de sabedoria, mediante um digno proceder com as suas obras. O homem sábio, o homem que tem conhecimento aí fora, ele se vangloria. Os doutores da vida, os PhDs da vida, geralmente eles humilham os que têm pouco conhecimento. Mas observe que a Bíblia ela fala sobre sabedoria, mostrando que o homem sábio é aquele que é humilde, é aquele que é manso. Isso se refere a uma atitude de alguém que está sempre disposto a aprender. Isso fala de alguém que tem na sua vida a ação do Espírito Santo, e ele sabe que se ele pode alguma coisa, não é por causa dele, mas é por causa da ação de Deus na sua vida. Quem é manso, irmãos, quem tem a ação do Espírito Santo na vida e demonstra a mansidão, é uma pessoa também que nas suas relações interpessoais com as outras pessoas é calma, não é alguém violento, sabe? Pedro ele tratou sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo de número 3, versículo de 1 a 6, para a gente entender aqui a exortação que a palavra de Deus nos traz. Esse texto é um texto que ele traz orientações às mulheres, mas vamos perceber o que ele nos diz. Pode ler aí o versículo 1 do capítulo 3. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Observe que ele começa orientando as mulheres para que se sujeitem aos vossos maridos, para que, se de alguma maneira alguma irmã tem um esposo que não é crente, mas ela, pelo seu espírito de submissão, e observe que nós trouxemos a tradução da palavra no original, que submissão é próprio de alguém que é manso. Aí Pedro ele está ensinando aqui, dizendo que se a mulher ela tem um marido que não é crente, mas ela é submissa ao seu esposo, ela é mansa para com o seu esposo, ela tem como ganhar ele, mesmo sem palavra, só pelo agir. E a gente precisa observar o versículo 2, que diz o quê? Considerando a vossa vida casta e temor. Verso 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. 4. Mas o homem encoberto
no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Observe que Pedro, ele também traz aqui falando a respeito da beleza da esposa, que não está em adornos externos. Ele diz que a beleza da esposa, para ganhar o marido, está no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, no seu proceder. Perceba, irmãos, que esta palavra aqui, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito que? Quem está com a Bíblia aberta aí? Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito que? Manso e quieto, que é o que? Precioso diante de Deus. Aqui quando ele diz mais o homem, ele está falando mais o ser humano, a mulher que ele está falando, mas se aplica também a nós, homens. Encoberto no coração, porque o ser humano, o homem interior, não é visto com os olhos carnais. O homem interior, ele é manifesto através das nossas ações. Isso aqui para a gente, aproveitando aqui o embalo, não tem nada pior do que a pessoa conviver, do que o homem conviver com uma mulher valente, brava. Observe que a orientação aqui é para as mulheres no seu relacionamento com o seu marido. A mulher, quando ela é dócil, se é que posso falar de dócil, quando ela é meiga, quando ela é mansa, ela é fácil de controlar e conduzir a casa, inclusive o marido. Mas quando ela é valentona, brava, em outras palavras, ignorante é quem não sabe das coisas. Quando ela é bruta, a Bíblia chega a dizer em Provérbios que é melhor morar numa casa onde pinga água todo dia do que com uma mulher rixosa. É culto de ensino e a gente precisa aprender. Para quê, pastor? Para o nome do Senhor continuar sendo glorificado na nossa vida. Eu sei que não é uma palavra muito fácil de dizer glória a Deus, aleluia, principalmente as valentonas e os valentão, porque vai para o homem também. Quem tem o Espírito de Deus na vida e o Espírito de Deus age, ele precisa agir com mansidão. A mansidão, segundo Tiago, capítulo 1, verso 21, ela opera em nós também a salvação. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei como? Com valentia, com mansidão, a palavra em vós implantada, enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão a palavra, irmãos, é deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, de tal maneira que a palavra possa germinar em nós, possa brotar, possa produzir fruto abundante para a glória de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja e ouvem a ministração da palavra, não como palavra de Deus, mas como palavra do pastor. Eu quero que você mude o seu pensamento, se porventura tiver alguém que pensa assim. A palavra é de Deus, você tem que entender que Deus é interessado em tratar conosco. Você lembra do jardim, quando Deus descia todas as tardes para conversar com Adão? Deus agora quer a igreja. Aleluia. E através da palavra, Ele trata conosco, Ele conversa conosco. E a gente precisa receber a palavra com mansidão, não com valentia. Não sair da igreja, alguém contou minha vida para o pastor e ele foi lá para o púlpito falar. Não, se a palavra de Deus está nos confrontando, se a carapuça cabe na nossa cabeça, pega ela
jeitinho, coloca e encaixa. Se não cabe, deixa passar que vai caber na cabeça de outro. Mas a palavra de Deus, ela corta para lá e ela corta para cá também. Nós precisamos receber a palavra de Deus com o espírito manso, deixando o Espírito de Deus agir na nossa vida. Nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Tenha misericórdia de mim, me ajuda, Deus. Eu disse, não sei se eu já falei aqui, mas tem gente que vem para a igreja, e vem para a igreja como se viesse para o parque de diversão, ou como se viesse assistir um show, ou se viesse para um cinema assistir um filme. Não, irmãos, essa palavra aqui, ela é poderosa. Essa palavra é tão poderosa que ela é como espada de dois gumes. Ela corta lá e ela corta cá também. Essa palavra é tão poderosa porque se eu atentar para o que ela fala, eu sou salvo. Mas se eu desprezar o que a palavra de Deus fala, eu estou perdido. Então nós precisamos receber a palavra de Deus com mansidão. É interessante que Jesus falou sobre isso no capítulo 13 de Mateus, quando ele falou sobre a semeadura, né, os tipos de terrenos que a semente é lançada. A semente, na verdade, é a palavra de Deus. Os solos ali listados em Mateus capítulo 13 é os tipos de coração. E ele falou sobre um tipo de solo que é o solo duro, onde a semente é lançada, mas ela fica na florzinha da terra, porque o solo é duro, ela não penetra, e por o fato dela não penetrar, vem as aves do céu e come a semente, e a semente não germina, a semente não produz, ela não cresce. Esse solo duro é o coração fechado para a palavra de Deus. Nesta noite, Deus está falando conosco que nós precisamos abrir o nosso coração e com espírito de mansidão receber a palavra de Deus. Tem gente até que reclama, que palavra dura. Como se houvesse na Bíblia palavra dura. O que existe na Bíblia é repreensão para quem está fora do lugar chegar para o lugar. Observe que quando Jesus manda as cartas para a igreja da Ásia Menor, ele elogiou quem precisava ser elogiado, ele repreendeu quem precisava ser repreendido, e ele também encorajou quem precisava de encorajamento. Então a palavra de Deus ela tem endereço. Precisamos de um espírito manso para receber a palavra de Deus. Nós precisamos também que o Espírito Santo opere em nós a mansidão, para nós sermos direcionados por Deus. O salmista no Salmo 25, verso 9, ele disse que o Senhor ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Tem gente que fica perdido porque é rebelde, é bravo, é violento. Eu falo não no sentido material, mas no sentido espiritual. Se você está pedindo a Deus que Ele lhe mostre a direção que você deve seguir, você não deve agir enquanto Deus não lhe direcionar. Deu para entender, não? E se Deus demora, pastor, você precisa ter paciência, pedir a Ele: Deus, domina as minhas emoções. Eu preciso de um direcionamento teu. Aleluia. E se você esperar, Deus vai lhe direcionar. Aleluia. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor ensina aos mansos o caminho em que devem trilhar. Essa direção que Deus dá, ou orientação, tem dois aspectos que a gente precisa observar. Deus abre um caminho diante dos homens, onde Ele direciona a pessoa. As portas podem até estar fechadas, mas se Ele disse vá, pode ir, que as portas vão abrir. E Ele também abre um caminho que conduz ao céu. Observe que Deus, Ele
guia os humildes na justiça, naquilo que é certo, naquilo que é direito, e ele também ensina os mansos o caminho. São duas bênçãos da parte de Deus. Agora, qual é a consequência de alguém, na vida de alguém que é manso? Vamos pegar aqui alguns exemplos bíblicos para a gente entender o que é que Deus faz com alguém que exerce, pega o Espírito Santo para controlar sua natureza. Tem gente, irmãos, que é pavio curto, sabe? Qualquer coisa porta com duas pedras na mão. Você que é pavio curto, você precisa orar a Deus, para Deus controlar sua natureza e lhe dar um espírito de mansidão. Por quê, pastor? Porque muitas bênçãos vêm sobre a vida daqueles que exercem mansidão. Nós temos um exemplo. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo de número 13. Eu sei que eu peço para abrir a Bíblia, tem gente que me liga, mas fazer o curso, paciência. Seria bom se você viesse, tivesse a Bíblia e tivesse a alegria de manuseá-la. Aleluia. Mas pode ficar ouvindo, não tem problema não. Gênesis 13. Quem pode ler aí o verso 8 e o verso 9 de Gênesis? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os seus pastores e os teus pastores, porque Verso 9. não está toda a terra diante de ti. Depois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Preste atenção. O que é que está havendo aqui? Está havendo uma disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Logo, Ló, ele devia ser, ou ele era submisso a Abraão. Porque Abraão, como patriarca, exercia autoridade sobre Ló. Quando acontecem as disputas, ou a disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão chama Ló e diz para ele assim: ora, não é bom que haja contenda entre mim e você, porque nós somos irmãos. Quem estava brigando não era Ló e Abraão, eram os pastores dele. Mas Abraão, porque ele era manso, presta atenção, ele chama Ló e diz: olha, nós somos irmãos, nós somos parentes, a gente não pode brigar. Coloca no ombro da pessoa da perto de você assim: nós somos irmãos, a gente não pode brigar. Eu vou ler o verso 8 que o irmão leu. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda. O que é contenda? Você percebe que o crente não pode viver em briga? Percebe que o crente não pode viver em contenda? E para o crente orgulhoso, que acha que é a última bolacha do pacote, que é a última Coca-Cola do deserto, ele vai cumprir com esse princípio bíblico aqui? Não, a razão está comigo, ele vai para cima, até na mão sai. Abraão está nos ensinando aqui, dizendo: olha, nós somos irmãos, a gente não pode brigar. Aí ele diz para Ló: é isso aqui que está o segredo. Não está toda a terra aí diante de você? Agora a gente vai se separar. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, mas a gente não vai brigar. Quem tem o Espírito de Deus, age assim. Não quebra pau, não. Não vai para a internet anunciar as mazelas, não. E eu tenho que falar, não é tudo ensino, não é tudo pastoral. Tem gente que faz da internet o seu médico de saúde mental. Despeja tudo quanto é lixo na internet. A internet é uma 12 porteira. Nós estamos aprendendo aqui
nessa noite que quem tem o espírito manso não vive em contenda, em briga. Abraão está aí, ó. Quem tinha o direito de escolher era Abraão. À primeira vista, presta atenção, parece que Abraão está sendo mexalhado, vou usar uma linguagem nossa. Parece ou não parece? Porque ele está dando direito agora de escolher. Se você ler o verso 10 a seguir, não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz que Ló, ele levanta o olho. Parece que eu vejo ele levantando assim a ponta do pé, assim, ó. Quando ele quer ver uma coisa que está muito distante, ele não consegue ver normal. A gente não faz isso? A Bíblia diz que, verso 10, que ele levantou os seus olhos e viu toda a campina de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia é enfática em dizer, bem regada. O que significa isso? Tinha pasto à vontade para o rebanho multiplicar e crescer. Se a gente olha com um olhar simplesmente humano, a gente diz assim, Abraão foi muito besta. Abraão abriu mão de um direito dele, assim ele fala, é meu direito, é assim ou não é? Eu sei que eu estou apertando sem abraçar. A gente fala, é meu direito, toda a minha razão. Queridos, deixa Deus pleitear a tua causa, aprenda isso nessa noite. Peça a Deus um espírito manso, tranquilo, para você aguentar a pressão. Ló escolhe as campinas de Sodoma e vai para lá. Logo de cara, quando Ló chega, passa um tempo, acontece uma guerra e Ló é levado cativo. E a restante da história a gente não sabe, não dá tempo para a gente falar. Final das contas, ele perde a mulher, perde as filhas e perde tudo. Por quê? Porque Deus resolve mais na frente destruir Sodoma e Gomorra, ele está lá, Deus livra ele por causa de Abraão, ele então tem que sair da cidade, a mulher com o coração em Sodoma, olha para trás em desobediência a Deus, vira uma estátua de sal, ele vive nas montanhas, lá nas montanhas, duas filhas herdaram os maus costumes de Sodoma, embebedou ele, praticou incesto e nasceu agora, filho e neto ao mesmo tempo. E Abraão, que parecia que tinha perdido, que era um bestão, que abriu mão dos direitos, Deus está só abençoando. Eu quero que você entenda isso aqui nessa noite. Existe benefício na vida de quem é manso. Oh, aleluia. Eu não estou dizendo aqui que é para você fingir, não. Eu estou dizendo para você orar, pedir a Deus graça, para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para dar o Espírito de mansidão. À primeira vista parece que Abraão, ele está perdendo. Mas nós temos nele um notável exemplo. Um exemplo muito claro do que é ser uma pessoa mansa para resolver disputa. Você abre mão e Deus está dizendo, eu vou lhe abençoar. Oh, aleluia. Ló escolheu as campinas porque tinha pasto à vontade. Abraão foi para o deserto, no meio dos pedregulhos. Como é que alguém vai prosperar, criar gado, Rodrigo, se não tem pasto para dar? Mas quando Deus está na vida do homem e da mulher, ele pode estar até no lajedo, mas no lajedo ele vai produzir para a glória do nome do Senhor. É princípios bíblicos que a gente tem que observar. O fim da história, você sabe qual foi. A gente só sabe de Ló até quando ele chegou lá nas montanhas, que praticou incesto. Qual foi o resultado? O resultado foi os amonitas e moabitas, descendentes dele, ferrenhos inimigos do povo de Israel. Mas nós temos um outro exemplo. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 26. Verso 20 ao 26, quem pode ler? E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque,
porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sítio. E partiu dali e cavou outro poço. E não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, teu servo. 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Tá bom. Observe. Isaac, ele chega em determinada região de nome Gerar, e os pastores que estavam ali em Gerar porfiaram. O que significa porfia? Começaram a argumentar com ele. Vamos usar um termo brando. Começaram a insistir com ele, dizendo que aquele poço era deles, os pastores de Gerar. Aí Isaac chamou aquele poço Ezeque, porque eles contenderam, né? Criaram uma briga por causa do poço. Isaac sai dali, vai para outra região, cava um outro poço, e a Bíblia diz que quando ele cava o outro poço, numa região chamada Sítna, vem as pessoas dali também e dizem: olha, o poço é nosso. O que Isaac faz? Ele sai de Sítna, vai para outra região e ele cava outro poço. É o terceiro poço que ele está cavando. E agora não aparece ninguém para contender com ele. Aí a Bíblia diz que o Senhor alargou, aleluia, e fez Isaac crescer. Aí o versículo de número 23 diz: depois ele sobe a uma região chamada Berseba, que era uma região onde o seu pai anteriormente havia habitado. Aí a Bíblia diz no versículo 24 que por conta de Isaac não ter brigado, observe, irmão, se isso não parece covardia. Presta atenção, vamos pensar friamente. Você percebe que você constrói algo, você edifica algo, e chega alguém dando uma de sabido: não é meu, vou tomar, não sei o quê. A Bíblia diz que ele não discute, não contende, ele sai e deixa o poço. Cava outro, vem outro novamente brigando, querendo, ele deixa. Ele vai, cava o terceiro poço. Só para os irmãos terem uma noção, a água era algo mais ou menos como o petróleo, para nós aqui. A água era um elemento de subsistência muito grande nos tempos aqui bíblicos. Por quê? Porque era deserto, não tinha água encanada. Cavar um poço dava muito trabalho, até encontrar água. E quando encontrava, a gente lendo, a gente não tem noção do que Isaac passou. Mas é por isso que no versículo 24 diz: e apareceu-lhe o Senhor, aleluia, naquela mesma noite. Porque, irmãos, Deus não tem negócio com brigador. Deu para entender, não? Deus não tem negócio com MMA. Sabe? Deus não tem negócio com jiu-jitsu. Deus não tem negócio com quem vai pro ringue, sabe? Brigar. Não! Estou falando espiritualmente, não é materialmente. A gente precisa entender isso, porque muitas das vezes a gente fica se degladiando, esquecendo que nós temos um Deus que é um Deus de paz. Não é um Deus de degradação. Aparece o Senhor a Isaac naquela mesma visão: eu sou o Deus de Abraão. Observe, Isaac aprendeu com quem a não brigar? Eu vou repetir. Isaac aprendeu com quem a não brigar? Você percebe que as suas atitudes tem alguém que está copiando? Você entende isso? Você entende que você está deixando
Isaac aprendeu com Abraão. Meu pai não brigou com o outro. Eu vou brigar com vocês. Não é de vocês, fica aqui que eu vou mais ali à frente. Cavou água de novo. Ai Deus, isso aqui não aceitou, daqui agora meu. É sério, teu filho, eu não vou mais ali à frente. Cavou outro. Quem está observando o é besta, cava poço para os outros. Não é besta não. É porque quem sabe o Deus que tem, sabe que tem um Deus que guerreia as guerras. Mansidão. Nós temos um outro exemplo. E a gente vai encerrar. Números. Números, capítulo de número 12. O verso de número 3. Quem pode ler? Números, capítulo de número 12, verso 3. E era o varão Moisés, muito manso, mais de que todos que a Deus tem. Era o varão Moisés muito manso. Por que a Bíblia está dizendo que ele era manso? Porque no versículo anterior, de 1 e 2, está escrito dizendo que Miriam e Arão, quem era Miriam e Arão? Quem era que eles eram de Moisés? As piores brigas, irmãos, é com o irmão. Deu para entender, não? As piores brigas, vou falar pausado e detalhado, são com irmãos. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Porquanto tinham tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Aí a Bíblia diz o que no versículo 2, finalzinho. Quem está com a Bíblia aberta aí, fala alto para todo mundo ouvir. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem coisa que a gente fala que Deus ouve. Eu vou repetir. Eles disseram, Deus só fala através de Moisés, Deus fala através de nós também. Aí a Bíblia diz assim, e o Senhor o ouviu. Sabe o que significa dizer que o Senhor o ouviu? Observe que o texto a seguir diz que era o varão Moisés muito manso. Ele era muito manso. Por que ele era muito manso, pastor? Porque quando eles entenderam, falaram de uma atitude de Moisés, Moisés não foi brigar com eles não. Por isso que a Bíblia diz que ele era manso. Só que a Bíblia também diz que o Senhor ouviu. E quando a Bíblia diz que o Senhor ouviu, a Bíblia está dizendo, Deus resolveu fazer alguma coisa. Observe no verso 4 que o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três, saia aí fora da tenda da congregação. A Bíblia diz que quando eles saíram, o Senhor desceu numa coluna de nuvem. O Senhor se colocou na porta da tenda, chamou Arão e Miriam e os dois saíram juntos. Aí o Senhor disse assim para eles, ó, verso de número 6, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós, observe, houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Como era que Miriam era conhecida? Como profetiza. Só que para Deus, Miriam não era ninguém. Eu estou inventando? Eu vou ler novamente. Verso 6. E disse, quem disse? O Senhor Deus. Ouvi agora as minhas palavras. Observe se ele não coloca numa condicional. Se entre vós houver profeta, ele não está falando que o cara era profeta, não. Ele diz, se entre vós houver profeta, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aí ele diz,
diferente. Ele é fiel a mim com toda a sua casa. Boca a boca eu falo com ele. Dizia um pastor de saudosa memória que é melhor segurar um fio de 11 mil do que criar problema com crente que ora. Eu aprendi isso, eu era adolescente. Você criar problema com crente que ora, ele dizia, é melhor segurar no fio de 11 mil, que você tem chance de escapar. É muito pouco a chance, mas tem. Mas mexeu com Moisés, Deus disse, epa! Sai vocês três aqui, que eu vou falar com vocês uma coisa. Eu ouvi vocês falando do meu servo. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia novamente, Êxodo, no capítulo de número 15. Nós temos vários exemplos de Moisés. Ele não brigando, ele não contendendo e Deus agindo por ele. Capítulo 15, verso 24 e 25. Quem lê aí? Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um vento, que lançou as águas, e as águas tornaram doces. Ali viveram estatutos e uma ordenação, e a luz. Observe que o povo murmura contra Moisés que acabou a água. Moisés não vai brigar com o povo. Moisés recorre a quem? A Deus. Capítulo 17 de Êxodo, verso 3 e verso 4. Quem lê, por favor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Verso 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Quando o povo murmurou contra Moisés, Moisés não foi brigar com o povo. Ele mais uma vez clamou a Deus. E ele clamou a Deus dizendo: olha, Senhor, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, vai me matar. O que é que eu vou fazer por eles? E Deus mais uma vez respondeu a Moisés. Aleluia. Quando a gente chega no capítulo 16 de Números, a gente observa o relato de Moisés, ele, o líder, liderando o povo, e a Bíblia diz que Moisés, com espírito de mansidão, ele simplesmente não age por conta própria, mas ele pede a Deus e Deus age em favor dele. A Bíblia traz exemplo também de Paulo. Paulo, antes de ser convertido, de ter um encontro com Jesus, era valente, sabe, prendia os crentes, levava para a prisão, consentia na morte. Mas agora, quando Paulo agora é convertido, ele chega para os irmãos e diz assim: olha, eu falo com vocês como uma mãe que cuida do filho. Eu trato vocês com carinho, eu não vou com vocês com valentia não, eu vou com vocês com um espírito de modéstia, de compaixão. Aleluia. Paulo revela na sua vida o fruto do Espírito. Nós temos o maior exemplo na Bíblia, irmãos, de mansidão. E o que a mansidão pode fazer? Jesus disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Imagina se Jesus não fosse manso e humilde. Ele iria enfrentar a cruz? Se Jesus não fosse manso e humilde, ele ia morrer na cruz comigo com você? Mas por causa da mansidão e da humildade de Jesus, ele sofreu, e é por causa dele que nós estamos aqui. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se nós deixarmos que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida, implantando em nós um espírito de mansidão, ou fazendo produzir em nós o fruto do Espírito, gerando mansidão na nossa vida, vai ter pessoas perto de nós que vão ser abençoadas. Eu vou repetir, porque isso aqui é profético nessa noite. O Espírito produzindo fruto em nós.
Aleluia, porque nós precisamos deixar, amém? Se nosso coração é o solo e a semente é lançada, e a semente é a palavra de Deus, se a gente endurece o coração, a semente não penetra. Mas se a gente abre o coração, a semente penetra, que é a palavra penetrando, ela vai produzir para a glória de Deus. Havendo fruto, tem pessoas ao nosso redor que vão ser abençoadas. Levante a mão assim para o céu poder encerrar. Tem gente lá na sua casa que vai ser abençoada por causa de você. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida para ver produção de fruto. Tem gente lá no teu trabalho que vai ser abençoado por causa de você. Tem gente lá na tua rua que vai ser abençoado por causa de você. Mas produz fruto para a glória de Deus. Fica de pé, meu Deus. Nós vimos aqui que mansidão envolve submissão. E mansidão envolve nós negarmos, muitas das vezes, o nosso eu. Mansidão envolve, muitas das vezes, nós abrirmos mão do nosso direito. Mansidão, muitas das vezes, envolve alguém olhar e dizer assim: olha, mas como é besta. Ou se fosse eu, não faria assim. Mas você também não é ele. Mas quando há mansidão na nossa vida, nós abrimos porta para Deus agir em nosso favor. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu estou dizendo para você, pela palavra de Deus, continua pedindo a Deus graça para você manifestar um espírito manso. Deus vai agir em teu favor. Deus é fiel, Ele não mudou. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Paulo, o mesmo Deus que operou na vida destes homens, Ele ainda opera na minha e na sua vida. Simplesmente faça como a palavra de Deus orienta. Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça nessa noite. Você que recebe esta palavra, aí mesmo onde você está. Se tiver alguém nessa noite, eu estava em casa orando, o Espírito Santo ele falou uma coisa no meu coração que eu tenho que fazer aqui. Se tiver alguém nessa noite que precisa de uma oração, sabe o seu lugar e vem que eu vou orar com você. Se você precisar de uma oração específica, não é que todo mundo precisa de oração, né? Você vai mandar orar uns pelos outros. Eu estou falando de algo específico. Eu recebi ordem de Deus nessa tarde para fazer esta oração. Se você precisa também de uma ação de Deus para você viver em mansidão, você também pode vir. Pode vir que o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida.